A geometria e a física se constituíram como ciências ao retirarem do próprio espírito humano e aplicando à natureza as formas puras do pensamento. Kant se pergunta como isso seria possível para com a metafísica. Na sua crítica da razão pura, ele tenta solucionar o problema analisando os sentidos espaciais e temporais, ou seja, o conhecimento sensorial. Estuda-se em seguida o intelecto, primeiro pelas categorias lógicas e em seguida as aporias nas quais o espírito humano geralmente cai. Essa parte que estuda o conhecimento sensível é a estética transcendental e a parte que estuda o intelecto é a analítica transcendental. Lógica transcendental, perdão. Agora passo a uma releitura dos Prolegômenos, que foi uma obra que Kant escreveu para introduzir e explicar alguns conceitos da crítica da razão pura. Passo a releitura. Se alguma doutrina feita sobre metafísica pudesse ser considerada como ciência, diríamos: eis aqui a metafísica. Quem quiser aprender metafísica precisa apenas estudar esta doutrina aqui, e sua argumentação facilmente te convencerá da sua necessidade. A questão sobre a possibilidade da metafísica seria desnecessária. Restaria apenas a seguinte pergunta: como é possível haver metafísica? E como pode a razão perceber a vontade de aprender esta disciplina? Isso, porém, seria mais o esforço de nosso próprio engenho do que a fabricação da ciência metafísica. Contudo, com relação a ela, a razão humana não conseguiu bons frutos. Não possuímos nenhuma obra, como se faz com a geometria, pelos elementos de Euclides, com a qual podemos dizer: vejam a metafísica. Aqui nós temos o maior objeto desta ciência, a doutrina sobre o primeiro motor imóvel e sobre as realidades dos seres suprassensíveis. Doutrina retirada dos princípios inatos de nosso intelecto e desenvolvidas com necessidade evidente. Poderiam nos indicar muitas descobertas da lógica aristotélica e que não são objeto de discussão. Porém, essas verdades são analíticas e provêm mais da nossa própria capacidade de construção do que da casa ou prédio efetivamente levantado. Passo às considerações hegelianas. Após a autoconsciência se enxergar como objetividade, ela se volta ao interior para se entender como subjetividade. Neste primeiro momento, a autoconsciência se vê como autônoma em relação ao mundo externo. Porém, essa alteridade do mundo exterior funciona como um polo a partir do qual a autoconsciência se negativiza. A subjetividade da autoconsciência se força ao infinito e destrói as conexões com o mundo alheio. Essa atitude crítica com relação ao conhecimento define a filosofia kantiana.